vamos falar de novo da situação do John Arias e da sua possível saída ou da permanência dele no Fluminense. Antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, seu comentário, se inscreve aí para você não perder nada, para ter todas as atualizações do Fluminense, todas as notícias, todas as análises, é aqui no canal do Bruno Ferreira. Se você não me conhece, muito prazer, você acabou de chegar aqui agora, já conta aí com a sua participação e com a sua inscrição, e vamos falar do John Arias. Cara, uma coisa muito importante está próxima a acontecer em relação à permanência ou à saída do John Arias do Fluminense, pelo menos nessa janela de transferência. A questão é que a janela internacional, pelo menos as principais, elas fecham na semana que vem, entre os dias 3 e 4. Tá? E por que isso é importante? Hoje, qual é a proposta que o John Arias tem para sair do Fluminense? Qual é a proposta que o Fluminense está disposto a aceitar e o Arias não, que é a proposta do Zenit. O Arias já deixou claro que não quer jogar na Rússia. A Rússia, por conta das questões ali com a Ucrânia, os times russos não estão participando das competições europeias, então não participa da Europa League, não participa da Champions League, e o Arias ele quer jogar esse tipo de competição. Jogar na Rússia hoje é uma escolha muito complicada, ela tem que ser muito bem pensada e tem que ser pensado também quais são os objetivos de quem vai para lá. Por exemplo, o Luiz Henrique acabou de ir para lá, saiu do Botafogo, o Fluminense ganhou uma grana com isso, inclusive. O Nino foi para lá também, mas não é o desejo do John Arias. E aí tem uma coisa muito importante que o Mário Bittencourt falou na última coletiva, que é questão financeira. Hoje, o desejo que o Arias tem de jogar na Europa não é por questão financeira. O Fluminense já ofereceu para ele, inclusive, salários compatíveis com o que ele pode encontrar lá. A questão dele é que ele quer morar na Europa e ele quer jogar esse tipo de campeonato. A janela fechando no dia 3 e 4, nos dias 3 e 4, as principais janelas vão fechar nesse período. Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha vão fechar todos entre o dia 3. Todas essas janelas fecham entre o dia 3 e 4 de fevereiro. Isso é importante porque hoje o John Arias não tem, desses mercados, nenhuma proposta apresentada para o Fluminense. E o único mercado que sobraria depois disso seria o mercado turco, que vai fechar no dia 11. No passado o Fluminense recebeu uma proposta pelo John Arias, uma proposta do Galatasaray, e o John Arias aceitou a proposta. O Fluminense recusou por conta da situação na tabela no ano passado, o que gerou, como todo mundo sabe, um desconforto entre John Arias e o Fluminense. Quais as questões mais importantes em relação a isso? A primeira, o John Arias está muito perto de ter uma definição, a situação dele. Eu acho que é imprescindível que isso aconteça o quanto antes, porque o Fluminense precisa se planejar. Vai ter o John Arias para a temporada ou não vai ter? O Fluminense precisa ter a possibilidade de tomar uma decisão num tempo hábil. E como a janela já fecha semana que vem, mas as coisas já estão acontecendo, o Campeonato Carioca, o Fluminense já está entrando aí com o time principal, pelo menos parte dele já jogou. O Mano já assumiu ali o comando do time, antecipou o planejamento por conta aí das questões de tabela. 3 jogos com o Marcão, não conseguiu nenhuma vitória, estava performando muito mal, não por culpa do Marcão, o time era basicamente uma mistura ali de sub-17, sub-20 e jogadores que não tiveram muita oportunidade no ano passado. E o Mano Menezes já assumiu, então o planejamento do Fluminense ele já está andando. E saber se o John Arias fica ou se o John Arias vai é muito importante. Uma outra questão também que eu acho que é importante a gente levantar é que se o John Arias não sai agora, nessa primeira janela de transferência, nessa janela de começo de ano, ele só vai ter a possibilidade de sair depois do Mundial ou durante o Mundial, mas acho muito mais lógico que ele saia depois do Mundial. A janela de meio de ano ela começa em julho e termina em setembro. E aí sim, o John Arias pode ter, com a performance no Mundial, um pouco mais de visibilidade no mercado internacional e quem sabe conseguir uma proposta num time mais relevante, numa liga mais competitiva, ou até mesmo que no mercado turco, de novo, que o Fluminense receba uma nova proposta, é muito mais possível se ele fizer um bom Mundial de Clubes. Mas será? E aí é uma questão até um pouco polêmica e quero também aqui ouvir a sua opinião.
será que é suficiente um bom desempenho do John Arias no Mundial para ele receber uma proposta de uma liga mais competitiva? Porque isso já aconteceu no passado, né? O Fluminense disputou o Mundial em 2023, o Arias foi o melhor jogador do Fluminense naquele Mundial, foi o terceiro melhor jogador do Mundial, e não veio nenhuma proposta de nenhuma liga que fosse atrativa para ele, nenhuma liga competitiva. Veio a proposta do mercado russo, do mercado turco, na verdade. Então, talvez, cara, a expectativa que o John Arias está criando e a percepção do torcedor do Fluminense em relação a isso não seja compatível com aquilo que realmente o John Arias vale no mercado, o alcance que o John Arias tem de fato no mercado. John Arias é um grande jogador, né? Isso é indiscutível. Ele é muito importante no Fluminense, isso também é indiscutível. Mas o mercado, ele não busca jogadores como o John Arias. John Arias é um cara que já está com 27 para 28 anos. John Arias é um cara que, tecnicamente, ele entrega, fisicamente também, ele se entrega muito dentro de campo. Isso é indiscutível. Mas talvez isso não seja o suficiente para que ele atraia ali um mercado mais competitivo, um mercado inglês, ainda que seja num time ali de meio de tabela ou num time que briga ali contra o rebaixamento. Por exemplo, o Nottingham Forest, quando chamou ali o Scarpa, né? O Scarpa é um cara mais ou menos na mesma situação, já não é tão novo. O Palmeiras tentou reter ele ali, ofereceu salário, ofereceu uma série de melhoras para tentar convencer o Scarpa a ficar. A própria presidente Leila ali do Palmeiras falou sobre isso. Ele quis ir seguir um sonho, né? Mas é muito difícil, é pouquíssimo provável que uma liga importante, né, seja a Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, que uma liga dessas contrate um cara como o John Arias, porque sabe que a possibilidade de você ter um bom valor de revenda depois é muito, muito difícil, e basicamente os times dessas ligas eles vão comprar jogadores também como investimento. John Arias pode ser um bom investimento dentro de campo, um bom investimento na briga por campeonatos ali, né? Dependendo do time que ele for, se tiver essas possibilidades, mas ele não é um grande investimento financeiro, né? Acho que nem para o Fluminense até que sim, porque o Fluminense pagou muito barato, mas se tivesse pago um valor compatível com o que o John Arias é tecnicamente, o valor de venda dele hoje não é um valor assim, um valor que a gente possa dizer que o John Arias foi um grande investimento. É claro, faço de novo aqui a ressalva, se ele tivesse sido comprado pelo valor compatível ali com o que ele representa em campo, tá? O Fluminense pagou muito barato, não me lembro nem quanto, mas foi muito barato mesmo. Então, ele acaba nem se enquadrando aqui nessa análise. Mas se esse fosse o caso, o John Arias não seria ali um grande retorno de investimento. Tanto é que o próprio Mário Bittencourt falou que o retorno que o Arias tinha que dar, o Arias já deu, né? Libertadores, Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, títulos que o Fluminense conseguiu ganhar com ele em campo, e acho que se ele for para um novo clube, o retorno que ele pode dar é o retorno técnico, o retorno dentro de campo. Investimento, ele já não tem idade para representar um bom investimento mais, pelo menos na parte financeira. Esses fatores, eles estão trazendo, pelo menos na minha percepção, na minha visão, o John Arias muito mais para a possibilidade de renovar com o Fluminense. O Fluminense quer oferecer para ele o maior salário do elenco, o Fluminense quer oferecer para ele condições para que ele seja um dos maiores ídolos do clube, mas isso hoje está na mão dele. Ele tem ali um plano de vida, um plano de carreira, o desejo de jogar na Europa, mas a realidade é que provavelmente isso não vai acontecer, pelo menos nos moldes que o John Arias espera, né? Não vai, é muito pouco provável que ele vá para uma grande equipe, é muito pouco provável que ele vá para um mercado muito competitivo. Turquia, Rússia, alguns mercados como esses, muito provavelmente o John Arias consiga receber propostas ali no meio do ano, depois do Mundial, principalmente se jogar bem. Mas Inglaterra, Itália, Espanha, eu acho muito difícil, e talvez seja o caso, né? Quem sabe ele repensar. No Fluminense ele tem possibilidade de ser um dos maiores ídolos. Financeiramente o Fluminense já fez propostas muito atrativas para o John Arias. Agora fica na mão dele e o torcedor fica esperando aí uma decisão, o torcedor fica esperando um posicionamento do John Arias e torcendo para tudo dar certo para o Fluminense. O John Arias ele foi muito importante nas últimas campanhas do Fluminense, e a gente sabe o quanto o Fluminense é diferente com ele em campo, apesar de toda a reestruturação, reformulação que o Fluminense está fazendo para esse ano, fazendo boas contratações, mudando o seu perfil de contratações inclusive, a gente sempre conta com o John Arias, mesmo sem ter a certeza se ele vai continuar no Fluminense. Mas quero saber aqui a sua opinião, me fala o que você acha, se tem realmente a possibilidade do John Arias receber uma proposta até o dia 3, o dia 4, pelo menos para os grandes mercados,
ou até o dia 11, uma nova proposta ali do mercado turco. Me fala se você acha que o John Arias financeiramente, tá, no mercado internacional, ele realmente vale o que a gente espera que ele possa valer, ou que o próprio John Arias espera que possa valer. Se você acha que tem possibilidade dele ir para um desses mercados. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.